a doce paz do Senhor Yeshua na vida de todo aquele que teme ao Senhor. Que bom estar com vocês novamente. Então, que o nosso dia hoje seja tremendamente orientado pelo Senhor, que a gente perceba a orientação, porque o Senhor sempre está falando conosco. Hoje eu quero meditar com você no texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do verso 1 até o verso 5. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas o Eterno não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Uma pergunta para você: você já falou para alguém assim, quando alguém te pergunta como você está? Você com aquela cara triste, com aqueles olhos para baixo, diz assim: estou passando por um deserto. Já disse isso? Ou já ouviu alguém dizer? Eu te convido, neste caso, eu te convido a pensar comigo algumas coisas. Vamos pensar um pouquinho, só um pouquinho. Presta atenção. Vamos lembrar da situação do deserto? Vamos lembrar. O Senhor tira o povo do Egito e leva o povo, então, em direção à terra prometida há muitos anos. E eles estão indo, então, para essa terra, tomar posse da terra. E aí tem que atravessar o deserto. E o primeiro desafio que vem é que o exército egípcio foi atrás do povo. E aí teve um momento em que o povo estava no beco sem saída, já falamos sobre isso, e na frente tem o mar e atrás tem o exército egípcio. E o Senhor então disse para Moisés: Moisés, estende a vara. Moisés tinha uma vara chamada a vara de Deus. E ele então estendeu e o mar se abriu. Então, o primeiro desafio e primeira vitória. Primeiro desafio e primeira vitória. E o povo andou a noite toda por um caminho de areia. Não tinha água. A água fez muro. Eita! Aí esse povo continuou. E aí, para esse povo que chegou num lugar que não tinha água, o povo estava com sede e não tinha nenhum riacho ali, nenhum oásis. Então o povo foi a Moisés, e Moisés então perguntou para o Senhor o que fazer, e o Senhor, orientando em todo o tempo, disse para Moisés ferir a rocha. E amanhã eu quero falar sobre isso. Diz para Moisés ferir a rocha. Moisés vai lá com a vara de Deus, a vara do Eterno, e bate, toca na rocha e a água sai. E o povo bebe, e os animais bebem água, e todos se fartam de água, aquela alegria, aquele grande milagre. E na hora da fome, aí sim, aí vem o Senhor com o maná. A comida deles descia do céu, era igual chuva. E teve um momento que eles tiveram que atravessar. Não, aí é bem depois, tá? Bem depois, vamos ver com Moisés. O Senhor falava com Moisés, eles tinham um líder,
Um líder que tinha conexão direta com o Senhor. Tudo que é dúvida, o Senhor tirava. Tudo que o povo precisava saber, o Senhor falava para Moisés, ensinava Moisés. Era um líder de conexão direta. Para dar a lei ao povo, o próprio Eterno escreveu com o dedo dele na pedra. De vez em quando tinha pecado, o povo pecava, mas aquilo era resolvido no mesmo dia ou nos primeiros dias. Era imediatamente resolvido. O Senhor dizia o que tinha acontecido e o Senhor dizia o que tinha que fazer. E numa dessas ocasiões, a solução foi olhar para uma serpente. Moisés coloca uma serpente numa haste alta, pendura lá, e todo mundo que olha para aquela serpente é curado de uma enfermidade que veio como punição por causa dos pecados. Todos eram curados olhando para uma serpente. E milagres, e milagres, milagres foram acontecendo todos os dias. E chegou um tempo em que Moisés, já morto, Josué tem que colocar este povo na terra, e aí tem um Jordão no meio do caminho. E o Senhor diz então como que devia ser feito, e aí eles vão para a jornada, para a marcha, e os sacerdotes vão com a arca na frente, e quando eles põem o pé no Jordão, de novo, o caminho se abre, as águas de novo fizeram um muro, e o povo passou em terra seca. A água não voltou ao seu curso normal, e enquanto aquele povo não atravessou. E depois vem mais desafios, vem uma cidade, Jericó, uma cidade grande, fortalecida, bem murada. E tinha que vencer essa muralha. E o povo então fica 7 dias indo lá, em torno daquelas muralhas, e toca a trombeta e fica ali. Até que no 7º dia, quando as trombetas tocaram, os muros caíram, porque o povo tinha feito voltas em torno daqueles muros. E as muralhas caíram, e o povo então teve aberturas para entrar em Jericó e lutar e vencer. E aí você sabe que as batalhas foram sobrenaturais também, foram surpreendentes. Vitórias e vitórias. Então o Senhor tudo ensinava. Aquele povo levou grandes riquezas. Quando Moisés foi construir o santuário, ele, orientado pelo Senhor, o Senhor falou para ele: Moisés, pede ao povo para trazer oferta. E as ofertas eram, aí você pode ler em Deuteronômio, em Números 20, Deuteronômio 25. Deuteronômio 25. Lê lá. Leia lá. Gente, eu troquei, vou dar uma conferida. Vou conferir aqui. E aí o Senhor falou para Moisés: Moisés, pede ao povo para trazer oferta. E Moisés então pede. Não pode ser, né? Gente, é Êxodo 25. Deuteronômio já é a repetição, já tudo tinha acontecido. Então, em Êxodo 25, lê lá, você vai ver. O Senhor mandando trazer, ó, traga, porque vai precisar de linho fino, vai precisar de púrpura, vai precisar de vários tecidos lá.
E aí o Senhor deu as cores, né? Carmesim, vermelho, púrpura, enfim. Pedras preciosas trago, porque vai ser necessário usar no peitoral do sacerdote. Tragam ouro, tragam cobre, tragam prata. E muitas outras coisas, e muito azeites. Então o povo tinha tudo isso para levar, e chegou um dia em que os servos de Moisés falaram: Moisés, pede o povo para parar, porque já tem coisa demais, vai sobrar, já está além da conta. E o povo continua trazendo toda manhã. Pede o povo para parar de ofertar para a construção do tabernáculo, porque já tem material demais. Então você está vendo aí riquezas. Tinha muito couro também, couro de vários animais, tinha muita coisa. E tudo isso, de muitas coisas foram usadas parte para a construção do tabernáculo. Mas o povo continuou com muita coisa, porque o povo estava cheio de bens. E muitos e outros milagres. E aí Josué luta com o povo, com o seu exército. Eles tomam posse de 31 nações. Eu sempre falo isso, porque eu gosto de falar isso. E aqui nós vemos Paulo falando sobre este povo, né? Os nossos pais. Por quê? Porque Paulo era judeu. Então, os ascendentes deles, ó, todos foram batizados. Moisés na nuvem. Ah, tá, e a nuvem, gente? Uma nuvem. O deserto tem uma temperatura que, durante o dia, ela é acima de 35 graus, podendo chegar a mais de 50. Durante a noite, pode ser negativa, tão negativa que pode chegar a 54 graus negativos. É preciso protetor, é preciso cobrir a pele, porque corre os riscos. Então, veja a situação. Agora, na verdade, me responde aí. Alguém lá morreu de frio? Alguém morreu de calor? Você tem essa notícia, registro? Anjo aparecia para aquele povo, o anjo guiava o povo. Quando chegava o dia deles partirem, a nuvem se levantava, aí todo mundo olhava para a nuvem se erguendo. Aí todo mundo corria para desmontar acampamento, e desmontar acampamento, preparava tudo e a nuvem ficava esperando. E quando tudo estava pronto, eles seguiam a nuvem. E na hora de parar, no dia de parar, no local de parar, a nuvem baixava. E eles paravam. E ali eles ficavam 1 mês, 2 anos, 1 ano, enfim, o tempo que o Senhor determinasse. Então, nessa temperatura quentíssima do deserto, eles tinham uma nuvem, não só para cobrir o sol, fazer fresquinha para eles, como também para guiá-los. E à noite, como que era feito à noite? Qual era o aquecedor da noite? Era a coluna de fogo. Ela era luz para orientar, para iluminar, para clarear tudo no deserto. Ninguém ficava no escuro no deserto. Ninguém ficava no frio, ninguém morria de frio, ninguém. E também essa coluna os guiava, no caso de precisar caminhar durante a noite. Gente, era assim. Era desse jeito. Era exatamente assim. Agora me responde aqui: você está no deserto? E seu olho está caído, por quê? Então, você está no deserto, sua tristeza é de quê? Gente, vamos mudar nossa mentalidade sobre o deserto. Porque parece que a gente está falando de um Deus que é vingativo, que é punitivo, que deixou esse povo 40 anos no deserto, sofrendo desse jeito, igual você está aí. Meus filhos,
Isso que você está vivendo não tem nada a ver com o deserto. Você está muito enganado. Porque a presença do Eterno no deserto, ela era diferenciada. O deserto é lugar de milagres o tempo todo. O deserto era lugar de contato direto com o Senhor. Não tinha esse monte de autoridades, autoridade fulano, entendeu? Era Moisés e o Senhor, Arão e Moisés e o Senhor. O Senhor falava, eles transmitiam, não ficava assim igual um telefone sem fio, que vai passando de um. Por que você fala que está no deserto? Se você tivesse, tinha que estar pulando, saltando de alegria. Pensa melhor sobre isso. Pensa um pouco sobre isso. Talvez o Senhor possa mudar, você possa mudar a sua concepção. Tá bom? E amanhã a gente volta a falar sobre esse texto, se o Senhor, nosso querido Pai, nos permitir. Querido Pai, nos ajude a mudar a nossa mentalidade e entender que o Senhor lá no deserto cuidou do seu povo de uma forma nunca vista. O Senhor esteve tão presente com aquele povo, o Senhor estava tão alegre de, pela primeira vez, ter uma nação que te servia. Aquele povo estava feliz de ver o Senhor. Tinha momentos difíceis, tinham. Nos momentos de desobediência eram difíceis. Mas nos momentos que vinham os problemas grandes, o Senhor resolvia de uma forma tão simples. Ah, Pai, o deserto foi o tempo que o povo mais aproveitou da tua presença. E louvado seja o Senhor por teu amor, por tua graça, por tua misericórdia. Que nós, ó Pai querido, não fiquemos aí nesse lamento de que eu estou no deserto, porque isso não tem nada a ver com o deserto. A nossa situação é diferente. Embora o Senhor fale o tempo todo, embora tenha a Bíblia escrita para todos, embora a gente tenha, mas a gente tem umas dificuldades que o Senhor sabe por onde a gente andou. E por que nós aprendemos, por que nós estamos assim. O Senhor sabe. Isso não tem nada a ver com o deserto. O deserto foi um lugar tremendamente abençoado, com a presença do Senhor. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã, debaixo da permissão do Altíssimo, e um abraço para você. Continue confiando no Senhor, se regozijando nele. Amém.